Entendeu? É complicado. Aí, me conta mano. uma coisa. Aqui na Bahia, em Lauro de Freitas, que você pode falar melhor que você vive aqui, a maioria é bolsonarista, a maioria é petista? O que você me fala? O povo aqui é Lula ou Bolsonaro? Rapaz, existe uma característica na Bahia, eu acompanhando diversos municípios que eu já fui, que é interessante, porque assim, a maioria da população é nitidamente, nos costumes, conservadora. Ok. Visivelmente conservadora. Mas tem uma ideia de que Lula é o pai dos pobres, tem uma ideia de que a esquerda ela aporta os mais necessitados, que aí eu já vejo até que isso é uma falha, inclusive, da direita, porque existem temas que a direita não toca. E a esquerda toca. Como assim? Por mais que seja maquiado. Defesa das mulheres, defesa dos menos favorecidos, né? Quando a gente ouve uma coisa desse tipo, um discurso em defesa das mulheres, em defesa dos menos favorecidos, a gente já liga diretamente à esquerda. Né? Porque a esquerda ela sempre abraçou essas causas. A pauta dela. Ela divide Agora, todo mundo. mas né? assim, abraçou na fala. Na fala. Eu vou dar um exemplo claro aqui. A gente tem uma prefeita que fala em inserção da mulher na vida pública. Ela acha um absurdo a gente ter essa quantidade de político homem, não ter políticos mulheres. Ela incentiva na fala as mulheres a entrarem na política. Aí ela assume a prefeitura. A gente tem 21 secretarias, 2 mulheres nas secretarias. Só tem 2 mulheres secretárias. Eu digo, porra, menos de 10% não existe, irmão. Porra, não é. Mas pois nem as amigas dela. E a galera come essa porra. Isso é inacreditável. A gente entra na comunidade, a gente entra na favela. Outro dia entrei numa favela, a gente foi fazer um trabalho lá. E aí o cara me disse assim, rapaz, eu não gosto de Bolsonaro porque foi Bolsonaro que trouxe a pandemia. Eu falei, porra, de onde esse cara tirou essa porra? Então, os caras criam narrativas e essa coisa de dizer que são defensores dos fracos e oprimidos, pega. Infelizmente pega, porque o cara não consegue ainda, principalmente quando se tem uma pobreza muito grande, né? Principalmente quando se tem falta de alimentação adequada. É foda falar isso, alguns políticos ficam com medo de falar, mas é a realidade. Às vezes até o raciocínio da pessoa é difícil. Com certeza. Então, assim, essas pessoas são cooptadas pela esquerda de uma maneira muito, muito maior do que pela direita. O discurso da direita ainda é aquele discurso sisudo, né? Não toca em temas, às vezes acaba falando de violência, por exemplo, de uma maneira rasa. Eu tive agora em Brasília, e aí eu observei algumas discussões entre parlamentares de direita e de esquerda. E a diferença de preparo, né, não significa de boas intenções. A direita tem muito mais pessoas bem intencionadas do que a esquerda. Isso para mim é visível. Só que os caras se preparam, porra. Os caras usam a estratégia, eu vi alguns deputados falando, eles falam uma verdade, 2 verdades, 3 verdades e uma mentira. Aí depois falam mais uma verdade, mais 2 mentiras. E botam tudo naquele bolo ali. Os caras têm uma retórica, os caras têm um poder de persuasão, os caras entendem o regimento da casa que... Porra, a direita ainda está muito distante disso, muito distante de tocar em temas mais sensíveis, de se aprofundar mais de fato. Então, o que eu sinto hoje também é uma falta de preparo. Claro que existem algumas exceções, a gente está tendo um crescimento muito grande. Eu vejo que o conservadorismo no Brasil tem crescido. A gente tem visto políticos aí que eu tenho um respeito muito grande. Tem esse garoto, é um garoto, o Nicolas Ferreira, que é de Minas, inclusive, que, porra, mais o bem votado do menino Brasil, né? Se fosse daqui, ia dizer, o menino é barril dobrado. Mas por que você acha que a população baiana, ela é mais conservadora? Como você enxerga isso? Nos costumes, né? Não no voto, eu não vou dizer baiana, não. Acho que a população brasileira é massivamente conservadora. Se você for fazer uma enquete, por exemplo, em relação ao aborto, quem é a favor e quem é contra o aborto. É esmagador. Você acredita? Não tenho nem dúvida disso. Que a maioria da população brasileira é enorme. A gente tem uma prova... Eu acho que é perto do empate. Rapaz, eu não vejo isso aí, não. Rapaz, não? E se for a liberação da maconha? Eu não vejo, não. Também, outra que eu acho pra mim não tem condição de ganhar. Não tem condição. É muito parecido com o que Renato 381 até falou. Recentemente ele sempre fala isso, né? Sim. Em relação ao plebiscito da proibição das armas, né? Porra... Ficou claro qual é o pensamento que a população brasileira queria, porra, que o cidadão de bem andasse armado. Isso é óbvio. As pessoas têm uma visão, e até como eu falei, você falou aqui também,
Em relação aos costumes, o brasileiro ele é um povo muito religioso. Então, essa questão moral, essa questão de bons costumes, isso é enraizado no povo brasileiro, de fato. A maioria das famílias tem isso, né? Às vezes pode não ter ali nessa geração mais nova agora, mas tem um avô, tem uma avó, tem um... Então, eu não vejo... Tem coisas que eu não vou poder falar aqui. Eu acho que você me entende. Mas eu vejo a população brasileira como uma população conservadora. Quando eu entro na favela, o discurso das pessoas, você vê que porra, o cara é conservador e não sabe. Vota em Lula, mas é conservador. Então, a maioria na Bahia é petista. Infelizmente, as pessoas ainda não enxergaram que o discurso desses caras está muito distante da prática. Se o Lula sair aqui no centro de Lauro de Freitas, no centro de Salvador, ele vai ser abraçado, beijado e vai levar a multidão. É foda. Eu não sei se é como era alguns anos atrás, porque principalmente agora, depois que assumiu o governo Lula, e com a quantidade de informações que a gente tem facilitadas, né? Hoje todo mundo tem uma quantidade de informações imensa na palma da mão, e é fácil de acessar. Então hoje eu não vejo Lula com essa popularidade que é pintada dele. Mas se o Bolsonaro sair na aí rua aqui... como assim? Aí mas não. aqui é tudo PT, pô. Mas, velho, mas não, é isso que eu quero entender. É isso. Porque também tem uma coisa assim... Hoje em dia, o cara que é PT, o cara que defende Lula, ele tá um pouco envergonhado, meu irmão. Eu não vejo mais. Diante dessa quantidade de informações que eu acabei de falar aqui, as pessoas... acaba ficando até chacota. O cara é visivelmente ladrão, porra. Então, tá todo mundo vendo que o cara é ladrão. Seria o cara de se ficar vota até, mas fica mais contido. Não vejo quando você fala assim, aí vai ter... Vou falar isso não, mano. Depois vai dar fé pra gente aqui. Fala essa porra. Você ficou vendo o cara envergonhado. Eu vejo o cara sem vergonha nessa hora, mano. Sim. O Lula passa ali, você apoia o Lula, velho. Não, eu tô falando do contrário. O que eu digo, a manifestação popular em relação a Lula, em relação à esquerda, reduziu. O que não significa que o voto na esquerda tenha reduzido. Não significa. A manifestação popular hoje da direita é muito maior do que da esquerda, isso é notório. O cara da esquerda vota e não fala que votou. Não fala nada, tem vergonha. Ele vota e não fala que votou. Ele vota porque ele acha que ele tem uma obrigação moral, Exatamente. tá enraizado ali na família por ter ganhado porque uma casa. Lula me deu isso, Lula me deu aquilo. Faz uma porra de uma relação dessa. É a casa do Minha Casa Minha Vida, é o que prende a galera. E às vezes também o empreguismo, né? Porque o cara tem alguém lotado ou na prefeitura ou no estado. Então o cara vai votar no PT, porra. Porque o PT que tá empregando ele. O estado da esquerda é mais grosso, né? Ele é muito mais robusto, né? A esquerda pede mais estado. É isso. Então, assim, o cabide deles é muito maior. Cara, mas mesmo assim, velho, essa gratidão tinha que ser demonstrada de alguma forma. Se o cara andar aqui na rua, ele tem que ser, sei lá... No mínimo, algumas pessoas têm que pedir pra tirar foto, tem que querer abraçar. Tem. Mas você vê mais gente vaiando do que isso, pô. O cara nem sai pra não ser vaiado. Velho, eu vejo que tem. Se Lula vier aqui na Bahia, ele vai ter uma receptividade muito maior do que ele vai ter em Curitiba, em São Paulo. Sim. Muito maior. Mas maior que a de Bolsonaro? Não. Se o Bolsonaro vier aqui em Lauro de Freitas, o que acontece? Bolsonaro é um fenômeno hoje no Brasil que é indiscutível. Indiscutível. Nunca na história do país nós tivemos uma figura política que tivesse a popularidade que Bolsonaro tem. Isso pode ser, não sei se nesse nível não, meu irmão. Bolsonaro é um popstar, velho. Bolsonaro é inacreditável. O lugar que o cara tá, eu presenciei. Eu não gosto disso, tá? Algumas pessoas vão ficar puta comigo. Eu acho que essa coisa não tem necessidade de uma idolatria. Não vejo necessidade. Não pode. Mas é um cara que realmente mudou o rumo da política no Brasil. Mudou. A pessoa pode concordar ou não com Bolsonaro, a pessoa pode gostar ou não de Bolsonaro, mas Bolsonaro trouxe nas pessoas uma vontade de se inserir na política, de dar opiniões dentro da política, né? De conhecer quem são os ministros, quem são... Porra, a maioria dos ministros de Bolsonaro, todo mundo sabia quem era. Então, o interesse da população pela política foi retomado com Bolsonaro. Isso é um ponto positivíssimo. Eu não sei se eu que não tem... eu vejo dessa maneira. Isso aconteceu no governo Bolsonaro, mas eu acredito que essa vontade
de participação política, de questionar, de ver quem tá comandando, de ver o que tá fazendo. Isso aí é um pouco do efeito Dilma, assim, sabe? 2014 ali, 2015, 2016, negócio rolando ali de petrolão, o brasileiro olhando e falando assim, cara, eu tô sendo roubado pra caralho, velho, eu tenho que participar. O poder que ele passou a ter nas redes sociais, de ver ali um vídeo ali no Facebook, poder comentar e dar a opinião dele e pessoas concordarem ou não com ele. Isso aí eu acho que é o que fez a diferença, sabe? Eu não desconsidero isso. Eu acho que tudo é uma construção. Né? Você tem... algumas coisas aconteceram para que a população acordasse. Não é simplesmente Bolsonaro. Sim. Para mim, Bolsonaro é a virada de chave. Porque qual é o político? Qual foi o político que naquele momento político, que como a política acontecia no Brasil naquele momento, teria a coragem de dizer bandido bom é bandido morto? Isso eu tô falando de uma coisa simples, que parece simples. Qual é o cidadão hoje que é massacrado, o cidadão que não pode sair da sua casa para ir comprar um pão sem medo de ser morto? Qual o cidadão hoje que não passou por algum problema dentro da família por conta de violência, que não foi assaltado ou que não teve alguém assassinado por conta de violência, que não tá puto com isso e que não queria dizer isso e que queria ouvir algum político dizer isso? Porra, a maioria da população brasileira. A maioria. Por mais que eu até ache que a violência ela não deve ser tratada de uma maneira tão superficial. Eu até acho isso. Eu acho que não é simplesmente isso. Uhum. Mas era o que o povo clamava, meu irmão. Ninguém aguentava mais essa porra. Então Bolsonaro falou de... Tem algumas frases até de Bolsonaro que ficaram marcadas por conta disso. As pessoas... É o que eu falo da comoção popular. Gerou uma comoção popular. Bolsonaro tem uma inteligência que algumas pessoas desconsideram, né? Que acham que não mas é uma inteligência. O cara dizer uma frase dessa, ele sabe que aquilo ali ia ter uma repercussão, sabe que é o que a população estava buscando. Cara, eu não sei se ele é inteligente, porque quando você vai contra o politicamente correto, que é o que ele fez várias vezes, mano, você tá indo contra... tudo que caminha para o processo evolutivo. Porque, você entende? Quando você vira e fala assim, ó, as pessoas têm que melhorar. Você não pode mais ser agressivo, você não pode mais falar que bandido bom é... Bandido é uma vítima da sociedade. Mas, velho, isso é o que eles querem que o povo engula. Que é diferente do que o povo quer. É totalmente diferente. O povo não quer o politicamente correto. Isso é fato, irmão. Você acha que o crescimento de Bolsonaro se deu a quê? Justamente a isso. Bolsonaro, e tem uma característica que eu acho muito importante de Bolsonaro, que eu vejo que hoje alguns políticos estão tomando esse rumo também. A política, aí eu já acho que também é uma coisa que, pra mim, Bolsonaro foi a virada de chave, que é o cara falar com sinceridade. Bolsonaro pecou muitas vezes e falou coisas que não eram legais de terem sido faladas, mas ele falou com sinceridade. Ele falou porque era aquela porra que ele pensava mesmo. Ele teve coragem de ir ali e dizer, eu penso assim, não tenho vergonha de dizer que eu penso assim. Se fudeu com muita coisa por conta disso. Mas né? Se fudeu. E eu nem vou dizer que tudo que ele falou, velho, eu não tenho essa coisa assim, eu acho que crítica todo mundo merece, meu irmão. Eu não vou concordar nem com 100%, nem com minha mulher dentro de casa, não tem como a gente concordar 100%. Agora, é preciso que a gente reconheça. Precisa que reconheça. Bolsonaro é um cara visivelmente sincero. Bolsonaro, as coisas que ele faz, eu sinto isso. Eu sinto uma sinceridade. Para mim, um dos fatores que mais levaram Bolsonaro a ter o crescimento que teve foi a sinceridade que ele tem. E isso alguns políticos começaram a copiar, graças a Deus. Graças a Deus. As pessoas perderam a vergonha de dizer o que pensam. Tem muito se fudendo aí por conta disso. Mas eu sinto que se perdeu um pouco dessa vergonha e é o que o povo quer. Quais políticos começaram a copiar? Da esquerda ou da direita? Rapaz, da direita. Da direita. Eu não vejo muito político da esquerda copiando, não, né? Eu dei o exemplo de Nicolas Ferreira agora. Porra, Nicolas... o cara fala o que... Não só o que o jovem quer ouvir, não. Ele fala o que a população quer falar e não tem. É como se fosse... E é o trabalho que eu faço com o Tenóbio esse. É como se fosse amplificar a voz da população.